Sua mente não está cansada. Ela está fora de controle. Voca, acorda aí. Antes mesmo de colocar os pés no chão, sua cabeça já está correndo. Pensamentos sobre o que precisa fazer, o que deixou de fazer, o que pode dar errado, o que alguém disse, o que você deveria ter dito. Você mal começou o dia e já está esgotado. E o pior é que você chama isso de normal. Não é normal. Você foi condicionado a viver assim, estímulo o tempo todo, informação o tempo todo, distração o tempo todo. Seu cérebro nunca descansa, E quando surge um momento de vazio, você corre para preencher com qualquer coisa. Celular, música, vídeo, conversa inútil. Qualquer coisa, menos encarar o silêncio. Porque no silêncio você percebe o caos. E é exatamente isso que você vem evitando. Você não está fugindo do tédio. Você está fugindo de si mesmo. Pensa bem, quando foi a última vez que você ficou alguns minutos sem fazer nada, sem consumir nada, sem buscar distração? Quando foi a última vez que você conseguiu simplesmente estar presente, sem sua mente te puxando para 1000 direções diferentes? Se a resposta te incomoda, ótimo. É sinal de que você já começou a enxergar o problema. Agora presta atenção nisso com seriedade. Uma mente que não para não é uma mente produtiva, é uma mente fraca, porque não consegue sustentar foco, não consegue escolher no que pensar, não consegue ignorar o que não importa. Ela reage a tudo, o tempo todo, sem critério. E alguém que reage a tudo, controla nada. É por isso que você começa várias coisas e não termina. É por isso que você sente que está sempre ocupado, mas nunca avança de verdade. É por isso que sua energia vai embora sem você nem perceber para onde foi. Você não está sendo produtivo, você está sendo consumido. E enquanto você não aceitar isso, nada muda. Você pode assistir 1000 vídeos, ler dezenas de livros, testar vários métodos. Se sua mente continua descontrolada, tudo isso vira só mais informação acumulada em um cérebro já sobrecarregado. Agora vem a parte que muita gente evita ouvir. Isso não é culpa do mundo, não é culpa da tecnologia, não é culpa da sua rotina, é responsabilidade sua. Você permitiu que sua mente se tornasse assim. Aos poucos, escolha após escolha, distração após distração, fuga. Após fuga, e agora você está vivendo a consequência disso. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Se foi condicionado, pode ser recondicionado. Os estoicos entendiam isso com clareza brutal. Marco Aurélio escreveu que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Não do que acontece fora, mas do que você permite permanecer dentro. E olha para dentro agora. O que você está permitindo? Caos, preocupação constante, comparação, distração, ansiedade. Você alimenta isso todos os dias e depois se pergunta por que sua mente não para. Não existe milagre aqui. Existe causa e efeito. Se você continuar alimentando uma mente descontrolada, você vai continuar vivendo uma vida descontrolada. Simples assim. Mas existe uma saída. Não é confortável, não é rápida, mas é real. Você pode treinar sua mente a desacelerar, você pode recuperar o controle, você pode sair desse estado de confusão constante e começar a viver com clareza. Só que isso exige uma coisa que a maioria evita disciplinamento. Nos próximos minutos, você vai aprender 5 exercícios que vão te forçar a quebrar esse padrão. Não são técnicas bonitas para parecer inteligente. São práticas diretas para retomar o controle. E deixa isso claro na sua cabeça agora. Se você assistir e não aplicar, nada muda. Se você aplicar com consistência, sua mente começa a obedecer. A decisão é sua. Você continua sendo arrastado pelos seus pensamentos ou começa a comandar o que acontece dentro da sua cabeça? Você não tem uma mente acelerada. Você tem uma mente indisciplinada. E antes de tentar negar isso, olha para o seu comportamento com honestidade. Você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Nem levantou da cama e já está consumindo estímulo. Notificações, mensagens, vídeos curtos, qualquer coisa que te distraia. Você nem começou o dia e já perdeu o controle dele. Evoca Segway, abre uma tarefa, mas não sustenta atenção. Em poucos minutos, sua mente começa a puxar para outra coisa. Você troca de aba, pega o celular de novo, responde algo pela metade, volta, se distrai de novo. No final você passou horas fazendo coisas, mas não concluiu nada relevante. E aí você diz que está cansado, claro que o está. Mas não é um cansaço de quem produziu muito. É o cansaço de quem se dispersou demais. Sua energia não foi usada com direção.
foi espalhada em dezenas de estímulos inúteis. Você não está sobrecarregado de tarefas. Você está sobrecarregado de distrações. E quanto mais você alimenta isso, pior fica. Seu cérebro aprende rápido. Ele entende que sempre que surge um mínimo desconforto, você foge. Sempre que algo exige foco, você escapa. Sempre que o silêncio aparece VocaPrint, você treinou sua mente para não aguentar esforço. Agora olha o nível disso. Você tenta assistir algo importante e não consegue ficar até o final. Tenta ler e perde a concentração em poucos minutos. Tenta trabalhar e sente uma necessidade constante de interromper. Isso não é falta de capacidade, é falta de controle. E o mais perigoso é que isso vai se normalizando. Você começa a achar que é assim mesmo, que todo mundo tá assim, que não tem o que fazer. E enquanto você aceita, sua mente continua se deteriorando. Sêneca já alertava que sofrer antecipadamente é carregar um peso desnecessário. E é exatamente isso que você faz quando sua mente dispara sem controle. Você cria cenários, problemas, preocupações que nem existem ainda. Você se esgota por coisas que talvez nunca aconteçam. Percebe o tamanho do prejuízo? Você perde energia antes da hora. Perde foco antes de começar. Perde clareza antes de decidir. E depois se pergunta: por que nada flui? Agora vem a parte que você precisa encarar sem desculpa. Isso não vai se resolver sozinho. Não existe aplicativo, não existe hack, não existe truque que vai consertar isso se você continuar com o mesmo comportamento. Você pode tentar mascarar, pode tentar organizar melhor, pode tentar se motivar. Nada disso resolve a raiz. Porque o problema não é externo. É interno. Você não domina sua atenção. E quem não domina a própria atenção vive à mercê de qualquer coisa. Qualquer notificação te puxa. Qualquer pensamento te arrasta. Qualquer distração te vence. E alguém assim não constrói nada sólido. Agora presta atenção nisso com clareza. Enquanto você continuar alimentando esse ciclo, você continua preso nele. Não importa o quanto você queira mudar. Sem ação diferente, o resultado é o mesmo. Mas aqui está o ponto de virada. Se você criou esse padrão, você pode quebrar esse padrão. Só que não vai ser confortável. Sua mente vai resistir. Vai buscar distração, vai inventar desculpa, vai tentar te convencer a continuar igual, porque é assim que ela foi treinada. E é exatamente por isso que o próximo passo não é leve. Você não vai negociar com sua mente. Você vai começar a impor controle. Agora você vai ver como isso funciona na prática. Quebra de crença. Você acha que o seu problema é falta de motivação. Não é, você acha que precisa de mais disciplina externa, mais organização, mais ferramentas, mais técnicas milagrosas. Também não é isso. O seu problema é mais simples e mais incômodo. Você não sabe lidar com a própria mente. Você foi condicionado a reagir, não a escolher. Tudo que aparece na sua cabeça ganha atenção automática. Um pensamento surge e você já segue ele. Uma preocupação aparece e você já mergulha nela. Uma distração chama e você já cede. E depois você diz que sua mente não para. Claro que não para. Você nunca ensinou ela a parar. Presta atenção nisso. A maioria das pessoas acredita que pensar muito é sinal de inteligência, que estar sempre com a mente ativa é algo positivo. Mas na prática isso só mostra uma coisa: incapacidade de filtrar. Uma mente forte não é a que pensa o tempo todo, é a que sabe quando pensar e quando ignorar. E você ainda não aprendeu isso. Epicteto deixou isso claro de forma direta. Não são os acontecimentos que te perturbam, mas a forma como você interpreta eles. O problema não está no pensamento que surge, está no espaço que você dá para ele crescer. Agora pensa com sinceridade. Quantos pensamentos inúteis você alimenta por dia? Quantas vezes você pega uma ideia pequena e transforma em um problema gigante? Quantas vezes você se desgasta mentalmente por coisas que nem aconteceram? Isso não é azar, isso é falta de controle. Você foi treinado para consumir, reagir e se distrair. Nunca foi treinado para observar, filtrar e escolher. E por isso sua mente virou um ambiente caótico. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Você não é obrigado a seguir tudo que passa na sua cabeça. Nem todo pensamento merece atenção. Nem toda emoção merece reação. Nem toda preocupação merece energia. Só que enquanto você continuar acreditando que precisa resolver tudo o que pensa, você vai continuar preso nesse ciclo.
Agora vem a quebra real. Você não precisa de mais estímulo para melhorar. Você precisa de menos. Menos informação inútil, menos distração, menos reação automática. Porque é no espaço vazio que o controle começa. E é exatamente esse espaço que você evita o tempo todo. Silêncio te incomoda. Ficar sem estímulo te incomoda. Não fazer nada por alguns minutos te incomoda. E isso já é um sinal claro de que sua mente está viciada em movimento constante. E vício não se resolve com conforto. Se você quer desacelerar sua mente, você vai precisar enfrentar esse desconforto de frente. Vai precisar parar de fugir. Vai precisar começar a observar sem reagir. E é aqui que a maioria falha, porque quer resultados sem passar pelo processo. Mas não tem outro caminho. Ou você aprende a controlar o que acontece dentro da sua cabeça, ou você continua sendo controlado por isso. Agora você já entendeu o problema de forma clara, promessa tangível. Agora você já entendeu o problema. Sua mente não está acelerada por acaso. Ela foi treinada assim. E tudo que foi treinado pode ser treinado de novo. Mas aqui está o ponto que separa quem muda de quem continua igual. Ação. Você não precisa de mais teoria. Você já tem teoria demais acumulada. O que está faltando é prática direta, simples e constante. E é exatamente isso que você vai ter agora. Eu vou te mostrar 5 exercícios que você pode aplicar hoje. Não amanhã, não quando tiver com mais tempo, não quando tiver mais motivado. Hoje. E presta atenção nisso com seriedade. Esses exercícios não são feitos para te entreter. São feitos para te disciplinar. Eles vão te tirar do automático, vão te colocar frente a frente com a sua mente e vão te obrigar a assumir controle. E sim, vai ser desconfortável. Sua mente vai resistir. Vai tentar te distrair, vai te dar desculpas, vai te empurrar de volta para o padrão antigo, porque é isso que ela conhece. É isso que você reforçou por muito tempo. Mas é exatamente nesse momento que você precisa agir diferente. Marco Aurélio ensinava que você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. E se você não exerce esse poder, alguém ou alguma coisa vai exercer por você. Então, deixa isso claro. Esses exercícios não são opcionais se você realmente quer mudar. Eles são o início do seu controle. E não adianta fazer uma vez e parar. Não adianta testar de forma superficial e dizer que não funcionou. Isso é treino. E treino exige repetição. Se você fizer da forma certa, você começa a perceber algo diferente. Sua mente desacelera, seu foco melhora, suas decisões ficam mais claras. Você para de reagir a tudo e começa a escolher melhor. Mas se você assistir e não fizer, nada muda. Agora a responsabilidade é sua. Nos próximos minutos, você vai ver exatamente o que precisa fazer, sem complexidade, sem enrolação, sem teoria desnecessária, as prática. E a forma como você reage a isso vai definir se você continua preso ou começa a assumir o controle. Exercite um corte de estímulo imediato. Você não vai começar com algo confortável. Você vai começar cortando o que está te enfraquecendo. Agora eu quero que você imagine isso com honestidade. Ficar 5 minutos sem celular, sem música, sem conversa, sem nenhum tipo de distração. Só você e o silêncio. Se isso já te incomoda, ótimo. Esse é exatamente o ponto. Porque uma mente que não aguenta 5 minutos de silêncio já perdeu o controle. Faz tempo. Você foi condicionado a precisar de estímulo constante. Sempre algo tocando, sempre algo rolando na tela, sempre algo ocupando sua atenção. E quanto mais você alimenta isso, mais sua mente se torna dependente. É como um vício. E vício não se quebra com mais consumo. Você quebra cortando. Esse exercício é simples, mas não é fácil. Você vai parar tudo e vai ficar em silêncio absoluto por 5 minutos. Sem negociar, sem pegar o celular só para ver uma coisa, sem ligar algo de fundo, sem buscar qualquer tipo de distração. E o que vai acontecer? Sua mente vai começar a disparar. Pensamentos vão surgir um atrás do outro. Você vai lembrar de coisas aleatórias, vai sentir vontade de levantar, de pegar o celular, de fazer qualquer coisa para sair dali. E aqui está o erro que você sempre cometeu. Você segue esses impulsos. Dessa vez você não vai seguir, você vai observar, você vai sentir o desconforto sem reagir. Epicteto ensinava que quem não controla a si mesmo é controlado. E esse é o momento em que você começa a inverter esse jogo. Não é sobre parar de pensar, é sobre parar de obedecer automaticamente.
Cada vez que você resiste ao impulso de se distrair, você fortalece seu controle. Cada vez que você permanece no silêncio, mesmo incomodado, você ensina sua mente que quem manda agora é você. E no começo, vai parecer difícil demais para algo tão simples, porque você nunca treinou isso. Mas é exatamente por isso que funciona, você está quebrando o padrão na raiz. Agora presta atenção em algo importante. Não tente tornar esse momento agradável. Não tente relaxar. Esse não é o objetivo. O objetivo é ficar mesmo com vontade de sair, ficar mesmo com a mente agitada, ficar mesmo quando parecer inútil, porque é nesse processo que sua mente começa a desacelerar. No início, ela resiste. Depois, ela se cansa. Então, ela começa a reduzir o ritmo. E quando isso acontece, você percebe algo que talvez nunca tenha sentido com clareza. Espaço. Espaço entre um pensamento e outro. Espaço para escolher. Espaço para não reagir. E é nesse espaço que o controle nasce. Se você não consegue criar esse espaço, você vive reagindo. Se você aprende a criar, você começa a comandar. Simples assim. Agora vem a parte que define tudo. Você não vai fazer isso uma vez e achar que resolveu. Você vai repetir To-Do's OST 5 minutos, sem exceção. E com o tempo, você aumenta 10 minutos, 15 minutos, mas começa com 5 SAM. Porque se você não consegue controlar 5 minutos da sua própria mente, você não controla nada além disso. Agora você já começou exercício 2, respiração de domínio. Agora você vai usar algo que está com você o tempo inteiro, mas que você nunca aprendeu a controlar de verdade. Sua respiração, você respira o dia todo, mas respira mal. Curto, rápido, desorganizado. E isso mantém sua mente exatamente do mesmo jeito. Acelerada, instável, reativa. Seu corpo e sua mente estão conectados o tempo todo. Quando sua respiração está descontrolada, sua mente acompanha. Quando sua respiração desacelera, sua mente é forçada a acompanhar. E aqui está o ponto que muda o jogo. Você pode usar o corpo para impor calma à mente. Não depende de motivação, não depende de vontade, depende de execução. Agora presta atenção no que você vai fazer. Você vai inspirar pelo nariz contando 4 segundos. Vai segurar o ar por 4 segundos. E vai soltar lentamente pela boca por 6 segundos. Sem pressa, sem acelerar, sem pular etapa. Você vai repetir esse ciclo por alguns minutos. E não é para fazer de qualquer jeito, é para fazer com intenção, mantendo o ritmo e sustentando o controle. No começo, sua mente vai tentar fugir, vai querer acelerar o processo, vai tentar te distrair, vai te empurrar para outro pensamento. E de novo, você não vai seguir. Você vai trazer sua atenção de volta para a respiração. Toda vez. Sem irritação, sem desistência, só volta. Marco Aurélio já reforçava a importância de retornar a si mesmo, de não se perder no que está fora. E é exatamente isso que você está fazendo aqui. Você está voltando para o controle. Agora entende isso com clareza. Esse exercício não é sobre relaxamento superficial. Não é para se sentir bem por alguns minutos, é treino de domínio. Você está ensinando sua mente a seguir um ritmo que você escolhe. Está mostrando que nem todo impulso precisa ser seguido. Está construindo a capacidade de interromper o ciclo automático. E quanto mais você pratica, mais rápido o efeito aparece. Seu batimento desacelera. Seu corpo reduz o estado de alerta. Sua mente começa a perder intensidade. Aquela avalanche de pensamentos diminui. E então, pela primeira vez no dia, você sente algo diferente, clareza. Não porque tudo desapareceu, mas porque você deixou de amplificar. Agora presta atenção em quando usar isso, antes de começar uma tarefa importante. Quando perceber que sua mente está acelerando. Quando sentir ansiedade surgindo. Quando estiver prestes a agir por impulso. Esse é o momento. Você para e respira. E isso muda tudo. Porque ao invés de reagir no automático, você cria uma pausa. E nessa pausa, você escolhe melhor. Mas isso só funciona se você fizer de verdade. Não adianta respirar 2 vezes e parar. Não adianta fazer sem atenção. Não adianta transformar isso em algo mecânico. Você precisa estar presente no processo, respirar com controle, sustentar o ritmo, voltar sempre que a mente fugir. Esse é o treino. E quanto mais você repete, mais natural isso se torna. Até o ponto em que, em situações de pressão,
seu corpo já sabe o que fazer, enquanto outros reagem Voca controla. Agora você já começou a cortar estímulo e já aprendeu a usar seu corpo para desacelerar sua mente. Mas ainda existe algo acumulado dentro de você que precisa sair. Exercício 3, escrita brutal. Agora você vai parar de carregar tudo isso dentro da sua cabeça. Porque aqui está um problema que você ignora todos os dias. Sua mente não está acelerada só por estímulo externo. Ela também está lotada de coisas que você nunca organizou, pensamentos soltos, preocupações, ideias inacabadas, lembranças, tarefas pendentes. Tudo misturado, tudo ocupando espaço, tudo competindo pela sua atenção ao mesmo tempo, e você tenta resolver isso pensando mais esse e o ero. Você não precisa de mais pensamento. Você precisa tirar o excesso que já está aí dentro. E é exatamente isso que esse exercício faz. Você vai pegar papel e caneta ou abrir um bloco de notas e vai escrever tudo o que está passando na sua cabeça. Sem organização, sem tentar deixar bonito, tudo preocupações, ideias, medo, coisas que você precisa fazer, coisas que você está evitando, pensamentos repetitivos, tudo que está ocupando espaço mental. E presta atenção nisso. Você não está escrevendo para alguém ler. Você não está escrevendo para parecer inteligente. Você está escrevendo para limpar. Então não suaviza, não esconde, não seleciona, coloca para fora do jeito que tá. No começo pode parecer estranho, pode parecer confuso, pode parecer que não faz sentido, continua, porque o objetivo não é fazer sentido. O objetivo é esvaziar. Sêneca defendia a prática de examinar os próprios pensamentos com clareza, de trazer à superfície aquilo que está oculto. E é exatamente isso que você está fazendo aqui. Você está tornando visível o que antes estava te controlando no silêncio. E quando você começa a escrever, algo muda. Aquilo que parecia gigante dentro da sua cabeça começa a perder força quando vai para o papel. Pensamentos que pareciam urgentes mostram que nem eram tão importantes. Preocupações que pareciam enormes começam a se organizar. Porque dentro da sua mente tudo está misturado. No papel, tudo ganha forma, e quando ganha forma, você pode lidar melhor. Agora vem a parte importante que você não pode ignorar. Você não vai escrever por 30 segundos e parar, você vai continuar até sentir que realmente tirou o peso da cabeça. Pode levar 5 minutos, pode levar 10, pode levar mais. Você só para quando perceber que o ritmo dos pensamentos começou a diminuir. E isso acontece porque sua mente para de repetir quando percebe que já foi registrada. Agora, presta atenção no impacto disso. Você reduz o ruído interno, você ganha clareza. Você consegue enxergar o que realmente importa e o que era só distração mental. E mais importante, você deixa de carregar tudo ao mesmo tempo. Porque o problema não é ter pensamentos, o problema é tentar segurar todos eles dentro da cabeça. Agora, deixa isso claro, esse exercício não é para fazer uma vez e esquecer. Você pode usar sempre que sentir que sua mente está cheia demais. Quando estiver sobrecarregado, quando perceber que está pensando em excesso sem sair do lugar. Você escreve, você tira de dentro, você organiza fora, e com isso você libera espaço para pensar melhor. Agora sua mente já começou a desacelerar. Você cortou estímulo, controlou a respiração, limpou o excesso interno, mas ainda falta uma coisa que você precisa recuperar com urgência. Foco real. Exercício 4, foco único forçado. Agora você vai encarar o que você mais evita, fazer uma coisa só até o fim. Parece simples, mas não é. Porque você desaprendeu a sustentar a atenção. Você começa algo e em poucos minutos sua mente já quer sair. Procura outra aba, outro estímulo, outra tarefa. Você chama isso de produtividade, mas isso é fuga. Multitarefa não é eficiência, é incapacidade de permanecer. E enquanto você não corrigir isso, sua mente nunca desacelera. Ela continua pulando, reagindo, se dispersando. Então aqui está o treino. Você vai escolher uma única tarefa. Só uma. Pode ser algo do trabalho, estudo, leitura, qualquer coisa que exija foco real. E você vai fazer essa tarefa sem interrupção por um período definido. Começa com 20 minutos. Sem celular. Sem trocar de aba, sem levantar, sem conversar, sem justificar distração. Agora presta atenção no que vai acontecer. Nos primeiros minutos parece tranquilo. Depois, sua mente começa a se agitar. Surge vontade de checar algo, de mudar de atividade, de só dar uma pausa rápida. E é aqui que você sempre perdeu. Você cede. Dessa vez,
você não vai ceder. Você vai continuar, mesmo com desconforto, mesmo com tédio, mesmo com a mente tentando te puxar para fora. Porque isso aqui não é sobre a tarefa, é sobre treinar permanência. Epicteto ensinava que você se torna aquilo que pratica repetidamente. E até hoje você praticou distração. Agora você vai praticar foco. Cada vez que você resiste ao impulso de interromper, você fortalece sua atenção. Cada vez que você completa o tempo sem quebrar, você ensina sua mente que ela não manda mais. E algo começa a mudar. Sua mente para de pular tão rápido. O ruído diminui, a tarefa flui melhor. Você entra em um estado que talvez não sinta há muito tempo presença, não é esforço o tempo todo. Depois de um certo ponto, o esforço diminui porque sua mente para de lutar contra. Mas você precisa passar da fase inicial. E quase ninguém passa porque desiste antes. Agora entende isso com clareza. Foco não é algo que você tem, é algo que você constrói. E você constrói suportando o desconforto de permanecer quando tudo dentro de você quer fugir. Agora vem a regra que você não pode ignorar. Terminou os 20 minutos? Você pode parar ou descansar um pouco. Mas enquanto estiver no tempo definido, você não quebra, sem exceção. E com o tempo, você aumenta 30 minutos, 40, 1 hora. Mas começa com 20, porque não adianta querer foco avançado sem conseguir sustentar o básico. Agora presta atenção no impacto disso. Você começa a produzir de verdade. Você reduz a ansiedade porque sua mente não está mais fragmentada. Você ganha clareza porque está presente no que faz. E mais importante, você recupera o controle da sua atenção. E quem controla a atenção controla a própria vida. Agora você já aprendeu a cortar estímulo, controlar o corpo, limpar a mente e sustentar foco. Mas ainda falta o nível mais alto disso tudo. Não reagir automaticamente ao que surge dentro de você. Exercício 5, observação estoica. Agora você vai parar de lutar contra seus pensamentos e vai aprender a não se tornar refém deles. Porque aqui está o nível mais alto de controle que você pode desenvolver. Não é eliminar pensamentos, não é silenciar a mente à força. É observar sem se envolver. Hoje, tudo que aparece na sua cabeça ganha sua atenção automática. Um pensamento surge e você já segue. Uma emoção aparece e você já reage. Você não percebe, mas está o tempo todo sendo puxado para dentro do que surge. E é isso que te prende. Então aqui está o treino. Você vai sentar ou ficar em uma posição confortável, manter o corpo parado e simplesmente observar sua mente, sem tentar mudar nada, sem tentar controlar o que aparece, sem tentar pensar positivo. Só observar. Pensamentos vão surgir, alguns rápidos, outros mais fortes. Alguns repetitivos, outros aleatórios. E a única coisa que você vai fazer é perceber que eles estão ali e não seguir, não desenvolver, não reagir, não alimentar. Só deixar passar. Marco Aurélio escreveu que você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. E aqui você começa a entender isso na prática. Você não controla o surgimento dos pensamentos, mas controla se vai se envolver com eles. No começo, sua mente vai tentar te puxar, vai te arrastar para dentro de um pensamento e quando você perceber já está envolvido e tudo bem. Assim que perceber, você volta a observar. Sem julgamento, sem irritação, sem desistência. Só volta. E você repete isso várias vezes. Porque esse é o treino. Com o tempo, algo começa a mudar. Você começa a perceber os pensamentos antes de se envolver. Começa a notar o início de uma emoção antes de reagir. Começa a enxergar padrões que antes passavam despercebidos. E nesse momento, você ganha algo que quase ninguém tem: distância. Distância entre você e o que surge na sua mente. E é nessa distância que o controle existe. Porque quando você não tem essa separação, qualquer pensamento te domina. Qualquer emoção te leva, qualquer impulso vira ação. Mas quando você observa, você escolhe, você decide se aquilo merece atenção ou não. Você decide se aquilo merece energia ou não. Isso muda completamente a forma como você vive. Agora presta atenção no ponto mais importante. Esse exercício não é sobre ficar calmo, é sobre não ser controlado. Você pode estar com pensamentos acelerados e ainda assim estar no controle, porque você não está reagindo a eles. E isso é poder real. Você deixa de ser refém da própria mente
e começa a comandar como ela influencia suas ações. Mas, como todos os outros exercícios, isso exige prática. Você pode começar com 5 minutos, depois aumenta. E usa isso sempre que perceber que sua mente está te puxando para algo que não vale a pena. Você para e observa. E ao fazer isso, você quebra o ciclo automático. Agora você não é mais alguém que reage a tudo. Você é alguém que escolhe. E quando você chega nesse ponto, sua mente deixa de ser um problema e começa a ser uma ferramenta. Agora você viu os 5 exercícios e o que você vai fazer com isso irá mudar a sua vida. Sua mente nunca foi o problema. A falta de controle sempre foi... Você passou tempo demais tentando encontrar soluções externas para um problema que sempre esteve dentro de você. Procurou técnicas, atalhos, motivação, distrações que parecessem produtivas, mas ignorou o ponto central. Você nunca treinou sua mente para obedecer. E tudo que não é treinado se torna instável. Agora você já entendeu o que realmente está acontecendo? Sua mente acelera porque você permite, porque você alimenta estímulo demais. Reage sem pensar, evita o silêncio, foge do desconforto e nunca sustenta o controle por tempo suficiente. Enquanto esse padrão existir, nada muda. Você pode até ter momentos de clareza, pode até sentir que melhorou por alguns dias. Mas sem disciplina, tudo volta. Porque não é sobre saber, é sobre fazer. Sêneca deixou isso claro ao dizer que a maioria das pessoas sofre mais na imaginação do que na realidade. E você viveu exatamente assim, criando ruído, antecipando problemas, reagindo a pensamentos que nem deveriam ter importância. Mas agora você viu algo diferente. Você viu que existe um caminho direto. Corter estêmulo, controlar a respiração. Esvaziar a mente, sustentar foco, observar sem reagir. Simples, mas não fácil. E é exatamente por isso que funciona, porque exige de você o que a maioria não está disposta a fazer: consistência, disciplina e confronto interno. Agora vem a verdade que você não pode ignorar. Nada disso funciona se você não aplicar. Você pode concordar com tudo, pode sentir que fez sentido, pode até se motivar por alguns minutos. Mas se você fechar esse vídeo e continuar igual, sua mente continua igual. E a consequência continua. Ansiedade, distração, falta de foco, decisões ruins, sensação de estar sempre atrasado, tudo isso permanece. Agora, se você aplicar, mesmo que de forma imperfeita no começo, algo começa a mudar. Sua mente desacelera, seu foco melhora. Você para de reagir a tudo. Você começa a escolher, e quando você começa a escolher, sua vida começa a tomar forma. Porque no final, não é sobre controlar pensamentos, é sobre controlar ações. E suas ações vêm do estado da sua mente. Agora você tem 2 opções claras. Continuar vivendo no automático, sendo puxado por qualquer estímulo, qualquer pensamento, qualquer distração. Ou assumir o controle, treinar sua mente e construir clareza. Não existe meio termo e a escolha começa agora.